paz do Senhor, queridos irmãos. Queiram, por favor, tomar os vossos lugares, amados. Louvamos a Deus por esta noite tão especial, tão maravilhosa, em que nós podemos estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, para aprender no seu santo templo. Há uma palavra, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração para esta noite, e eu quero, segundo a graça que o Senhor nos der, compartilhar esta palavra com os irmãos. Nós ainda não terminamos a nossa série, Como Crescer em Cristo, mas hoje eu quero, em caráter especial, trazer esta palavra para que nós possamos meditar e extrair dela algo para a nossa vida espiritual. Eu coloquei como título, irmãos, nesta mensagem, o que você está cozinhando em sua panela? O que você está cozinhando em sua panela? O nosso texto está no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Como os irmãos sabem, aqui é proibido falar segundo a Reis. Capítulo 4, versículo 38. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, ou no fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa, cheia de coloquitinhas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos para a recepção da Tua poderosa palavra. Envia-nos esta palavra com poder de cura, de saúde física, mas também de saúde para o espírito e a alma. Dá-nos nutrição, fortalece, cura, Senhor. Remove, Senhor, as fraquezas do espírito e da alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto, irmãos, está dizendo expressamente que havia fome naquela terra. A seca, a falta de chuvas, provocara uma escassez de alimentos. E eles não estavam apenas com fome, eles estavam morrendo de fome. Alguém aqui já passou fome em algum momento da vida? Ninguém? Olha, vocês têm muita sorte. Ah, já. Porque é uma coisa muito difícil.
eles estavam morrendo de fome. Nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, existe uma escassez de alimento espiritual, até mesmo em muitas igrejas. Uma das campanhas da fraternidade da Igreja Católica Apostólica Romana, lá nos anos 1980, tinha como título: O mundo tem fome de Deus. Há uma fome na terra. E nós estamos vivendo aquela profecia que Amós falou, que as pessoas iriam de mar a mar, de norte a sul, de leste a oeste, procurando ouvir a palavra do Senhor, e não encontraria. Muitas pessoas se assentam nos bancos de uma igreja, e o que lhes é servido é um pseudo-alimento espiritual. Parece alimento, tem cor de alimento, tem cheiro de alimento, mas não é nem o leite racional e nem o alimento sólido. É um pseudo-alimento. Consequentemente, em não poucos casos, o povo de Deus está espiritualmente morrendo de fome de se alimentar com a palavra de Deus. Uma grande ênfase tem sido dada em coisas perecíveis, coisas que são nominadas na palavra de Deus como bênçãos inferiores. Saúde, bênçãos inferiores. Bens, bênçãos inferiores. Coisas perecíveis. Coisas que só importam nesta vida. Jesus viveu 33 anos e morreu. Alguém quer ser melhor do que Jesus e morrer com mais de 33 anos? O importante é, em qualquer momento da vida que a gente for morrer, poder dizer como Jesus: está consumado. O que eu tinha que fazer eu fiz. Ou dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, fiz o que devia ser feito, fui até o fim. Se esse fim é com 33, com 22, com 66, com 85, com 95, com 105, o que importa é que sejam poucos ou muitos os nossos dias, nós realizemos aquilo que o Senhor planejou para nós realizar. E que não fique nem uma vírgula ou um tio do projeto de Deus para as nossas vidas sem ser realizado. Eu carrego na minha carteira um papel, porque eu não quero que ninguém fique prolongando a minha vida artificialmente. Quando chegar o momento de ir, eu quero ir. E se alguém estiver perto de alguém que queira prolongar a minha vida artificialmente, por favor, entra na justiça e diz: ele não queria isso em vida. Bendito seja o Senhor. Coisas que iludem, mas não satisfazem as necessidades mais profundas do coração, da alma
e do Espírito, porque só podem ser satisfeitas com o verdadeiro pão que desce dos céus. Eu gosto de milagres, porque eu nasci na Assembleia de Deus, acostumado com milagres em nosso meio. Mas, meus amados irmãos, o Evangelho é milagre, é milagre. Mas o Evangelho é poder de Deus para salvação. Salvação é mais importante do que um pacote de bênçãos. E Jesus falou que as pessoas chegarão perto dele e dirão em teu nome: fiz isso, fiz aquilo. E ele: cai fora, sai de perto de mim. Eu não conheço vocês. Então, meus amados irmãos, a maior necessidade da igreja hoje é um avivamento. É a distribuição de dons do Espírito Santo. É as pessoas serem salvas, adorarem ao Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. A gente fica contente porque alimenta assim as nossas expectativas. Promessa de carro, promessa de bênçãos, promessas de chaves, de curas, de bens materiais. Ah, você não gosta que profetizem coisa boa para você? Eu gosto. Eu gosto. Ah, mas não tem problema. Profetizou coisa boa, estou gostando. Mas é uma coisa só momentânea, não é uma coisa permanente. Então, meus amados irmãos, as pessoas dos dias que nós vivemos passam fome, assentadas em um banco de igreja, que deixa 20 minutos para a pregação do Evangelho, e o restante do tempo só enchendo linguiça. Sai de lá com fome. Sai de lá com fome. Como as pessoas do nosso texto estavam com muita fome. E o profeta deu a ordem: primeiro, acendam o fogo. Segundo, coloquem a panela grande no fogo. E terceiro, façam um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Essa palavra nos fala de definição, de urgência e de pressa. Porque aquele caldo de ervas daria a eles satisfação, alegria, energia, força, para que eles prosseguissem. Porque havia muito a ser feito no ministério da profecia, e eles estavam sendo preparados para serem homens que falassem da parte de Deus como profetas. Esses rapazes, chamados filhos dos profetas, estavam sendo ensinados por Eliseu. Em outras palavras, nós podemos dizer que eles estavam na escola bíblica, para que pudesse aprender sobre o poder de Deus e sobre o ministério da profecia. Evidentemente, eles estavam fazendo o que era correto. Eles estavam se deliciando com o maná que vem dos céus. Porém, os seus corpos estavam ficando cansados, debilitados e com fome. Não há nenhuma dúvida, irmãos, de que eles estavam no centro da vontade de Deus. Porém, eles estavam passando
por um momento difícil, porque mesmo aqueles que estão no centro da vontade de Deus, não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda, ouviram a voz do Espírito Santo: este é o caminho, andai nele, e andaram pelo caminho indicado pelo Espírito Santo, mas passam por dificuldades na vida, passam por tribulações, e aquela fome que chegou na terra atingiu a escola de profetas. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar conscientes de que, às vezes, mesmo fazendo a vontade de Deus, nós passamos por momentos de provações. Vamos chamar momentos de testes. E aqui nós podemos tirar uma grande lição. Porque às vezes quando nós vemos um irmão sofrendo, nós falamos: esse irmão deve ter feito alguma coisa. Ele deve ter pisado do tomate. Deus está pesando a mão sobre ele. E é perigoso ainda aparecer algum profeta que sabe que ele está com a língua preta e diga: confessa. Não é porque as pessoas, o irmão está passando por uma tribulação, que nós vamos chegar à conclusão que Deus está pesando a sua mão sobre ele. A Bíblia diz que Deus dá sol, chuva sobre justo e injustos. Agora, irmãos, eu achei muito interessante que o problema aqui é essa fome, mas essa fome não teve o poder de quebrar ou de diminuir a comunhão. Porque quando a pessoa está com o seu objetivo em Cristo, a fome, as tribulações, as oposições, as acusações, o seu passado, presente, o futuro, nada pode separá-lo da sua comunhão com Deus, da sua comunhão com os irmãos. Só existem duas coisas que quebram a comunhão da pessoa com Deus. Uma é a dureza de coração, e a outra é uma língua carregada de veneno mortífero, que é aquele que espalha contendas entre irmãos, contendas, calúnias, injúrias, difamações. Eu acredito que nós podemos louvar ao Senhor, porque o problema deles nem era no coração e nem na língua. O problema deles era no estômago, porque eles estavam com o estômago vazio, sentindo fome, o estômago roncando, o estômago rosnando, como quando a gente está com fome. Agora, irmãos, esses rapazes nos legaram uma lição admirável, algo que tem que ser imitado, porque eles poderiam ter atacado Eliseu, perguntando: onde Deus está, que nós estamos aqui passando fome? Onde está o Deus que alimentou Elias com corvos à beira do riacho? Será que essa história é verdade? Onde está o Deus que multiplicou o azeite da viúva? Onde está o Deus que separou as águas para Eliseu? Onde está o Deus que levou Elias para o céu com carros e cavalos de fogo? Eles poderiam ter dito: se Deus fez todas estas coisas, então por que nós precisamos aqui ficar lutando para a nossa próxima refeição, sem saber se teremos ou não? Mas, meus irmãos, é incrível
porque os filhos dos profetas podiam não saber o que fazer para resolver aquele problema da fome, mas eles sabiam que era a hora deles ficarem juntos, de todos ficarem ali na congregação, de todos ficarem ali naquela escola e não se dispersarem. Então Eliseu disse aos homens: acendam o fogo, coloquem a panela grande no fogo e comecem a preparar a comida. Que coisa gostosa. Olha, irmãos, eu saí da minha casa para trabalhar fora. Eu era assim, muito novo. Eu devia ter uns 12 anos por aí, ou menos ainda, uns 11 anos. E eu lembro que eu fui trabalhar numa fazenda e nós pegamos um barco no rio Paranapanema durante toda a manhã e chegamos no lugar, devia ser umas 4 e pouco da tarde. E parece que quando você está no rio dá uma fome assim tremenda, porque nós não levamos nada para comer. Descemos lá, a gente chamava de porto, mas era só um lugar para amarrar o barco, e fomos andando a pé até uma fazenda que era de um genro de um irmão lá da nossa igreja. E esse genro dele tinha assassinado uma pessoa e causou uma revolta muito grande. Então ninguém queria ir trabalhar na roça dele para colher algodão, porque ele se evadiu, ele desapareceu. E nós chegamos lá, era mais ou menos umas 7 horas da noite, 19 horas. Aí a janta já estava pronta, uma mesona grandona, e tinha arroz, feijão e um peixe seco com molho vermelho. E eu já fiz a minha montanha, coloquei aquele molho e um pedaço de peixe, e tinha um assim do meu lado, pegou um vidro de pimenta e pôs no prato dele. A hora que ele pôs o vidro lá, eu catei o vidro de pimenta e pimenta no meu prato. Aquela fome, irmãos, estômago vazio. Queridos irmãos, a hora que eu pus a primeira colher de pimenta na boca, saiu fogo, faísca, pelos olhos, pelo nariz, pelos ouvidos. Meus irmãos, eu fui comendo ali pelas beiradas. Olha, queridos irmãos, até hoje, quando eu vou almoçar e alguém, ou numa refeição, e alguém vem com uma pimenta, na hora eu lembro desse episódio, eu falo, não quero nem saber de pimenta. Olha, irmãos, não há dúvida que essa palavra do profeta alegrou os corações, não só os corações, alegrou também os estômagos daqueles jovens que estavam prestes a desmaiarem. Glória a Deus. E se eles não podiam fazer um churrasco, ou fazer uma galinhada, ou fazer uma paeja, eles iam fazer um caldo. A Bíblia não diz de que era aquele caldo que Eliseu mandou pôr a panela no fogo para fazer um caldo para aqueles rapazes. Mas acabou sendo um caldo de ervas. E um caldo de ervas, irmãos, às vezes é a melhor refeição do mundo.
Nós temos que aprender essas coisas, irmãos. Dar graças a Deus. Eu não vou contar toda a minha história para vocês não chorarem. Mas nós temos que dar muitas graças a Deus quando nós só comemos um punhado de farinha. Nós temos que dar muitas graças a Deus quando nós, no lugar do almoço, só tomamos um copo de água com açúcar. E esse caldo de ervas, com a bênção do Senhor, seria a melhor refeição do mundo. Mas a Bíblia diz que um dos rapazes tomou a iniciativa de sair ao campo e apanhar algumas ervas selvagens. Ele quis dar a sua contribuição com aquilo que estava sendo preparado. Evidentemente, Deus já havia provido por meio do profeta algo sobrenatural. Porque com ervas ou sem ervas, aquela comida seria feita. Mas ele queria ser útil e ele foi atrás de algo. Aleluia. Olha, meus queridos irmãos, quando você vive no sobrenatural, Deus se encarrega de lhe dar suficiência. Eu não sei se inicialmente seria aquele caldo apenas água quente, mas eu vou falar para os irmãos, se fosse só água quente, com a bênção do Senhor, já estaria bom demais. Essa alimentação que o profeta mandou pôr a panela no fogo, vai ser com o quê? Vai só esquentar água quente. Cada um toma um prato de água quente. Já seria algo maravilhoso. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos conserva vivos na fome. O Senhor é tão maravilhoso que o crente não come nada e ele fica engordando. Tem que fazer. Mas você não come? Não, eu vou ter que fazer regime. Mais ainda, você não come, você está gordo sem comer? O Senhor nos conserva vivos na fome. Oh, aleluia! Este é o nosso Deus. Quando Deus está presente, algo sobrenatural acontece. Porque Ele garante nos dar o pão ao que semeia. O semeador nem precisa comer a semente, porque o Senhor lhe dá o pão. E aquele rapaz voltou com uma boa quantidade de vagens, que parecia algo comestível, quem sabe de uma aparência, de uma cor agradável, e ele cortou e colocou na panela do ensopado, embora está escrito no versículo 39 que eles não conheciam aquelas vagens. E o que aconteceu? As ervas, irmãos, que foram colocadas no ensopado, envenenaram a comida. Portanto, agora havia um problema ainda maior, porque não só vemos aquela escassez, a fome, mas agora havia morte na panela, embora eles ainda não soubessem. Então eles se assentaram para aquela refeição tão esperada, e quando eles começaram a comer e a saborear aquela comida, rapidamente eles perceberam que algo não estava certo. E tão famintos como eles estavam,
Mas eles sabiam que se continuassem comendo aquelas vagens venenosas da panela, eles morreriam. E aquilo, irmãos, que por um momento foi algo tão promissor, tão alegre, agora estava agravado, capaz de trazer uma intoxicação mortífera por veneno. Eu pensei, irmãos, em duas coisas. A primeira é que existe o perigo de alguém colocar veneno em nossa panela. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 5, fala de pessoas que manipulam ovos de serpente e até chocam esses ovos. E diz que aquele que comer desses ovos morrerá. No Salmo 140, versículo 3, fala de pessoas que aguçam a língua como a serpente, e sob os seus lábios tem veneno de áspide. Olha, irmãos, o perigo de alguém colocar veneno em nossa panela é um perigo real. E para isso nós precisamos ficar atentos. Quando nós vamos para a igreja como estamos aqui agora, a refeição está sendo distribuída. E você não pode permitir que alguém lhe dê como sobremesa algo mortífero. Porque às vezes nós nos alimentamos com o prato principal quando estamos aqui na casa de Deus, mas termina o culto, vem alguém com um ovo de serpente e fala: olha, que ovo gostoso, come um pouquinho desse ovo. Você tem que tomar cuidado. Às vezes a gente não pode ser tão educado, às vezes a gente não pode ser tão politicamente correto. Às vezes a gente vai ter que olhar para Jesus quando falou para o seu amigo Pedro: para trás de mim, Satanás. Não permita que alguém complemente a sua alimentação com veneno. Há o perigo, e é um perigo real, de alguém colocar veneno em nossa panela. Eu já vi isso até durante a pregação. Esses dias eu estava no Belém e um pastor pregou e alguém que estava perto de mim colocou uma pitada de veneno. Na hora assim, deu uma cochichada e colocou uma pitada de veneno. Há um perigo real de alguém colocar veneno na nossa panela. A comida que estava sendo preparada era boa, era nutritiva. Algo estava sendo preparado para os filhos dos profetas. Porém, a comida foi contaminada por veneno que alguém colocou na panela. O apóstolo Pedro, porque as coisas que passam na nossa vida, nós temos que ser inteligentes. O apóstolo Pedro, depois daquela experiência, depois de ter ouvido Jesus falar aquilo para ele, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele disse: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar.
A segunda coisa, irmãos, é que existe o perigo de sermos enganados por aparência. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele fala que nos últimos dias apareceriam pessoas com aparência de piedade, fala de piedade, roupa de piedade, mas que isso seria algo artificial, porque essas pessoas teriam um comportamento e falariam palavras que representariam a negação da piedade, do amor de Deus e do poder de Deus. E no versículo 5, Paulo diz: afasta-te deles. Olha, irmãos, a Bíblia diz que tem pessoas que nós não devemos comer com elas. Ah, vamos comer um cheeseburger? Não, estou morrendo de fome, mas eu sei que é ela. Não quero. Vamos tomar uma coca? Não quero, eu não tomo Coca-Cola. Ah, então vamos tomar uma água. Ah, não estou com vontade de tomar água. Eu estou com vontade de comer hambúrguer, estou com vontade de tomar Coca-Cola e estou com sede. Mas a Bíblia diz: não comais com elas. Outras, a Bíblia diz: não os recebais em casa. Aqueles que transtornam a doutrina de Cristo não podem cruzar o batente da nossa casa. Aleluia. Existe um perigo de sermos enganados pela aparência, e é um perigo real, e para isso nós precisamos de discernimento. Eu li uma história, irmãos, de que 3 filhos saíram de casa ainda jovens e prosperaram. Alguns anos depois, esses 3 filhos se encontraram e eles discutiram os presentes que eles mandaram para a sua mamãe idosa. O primeiro disse: eu construí uma casa grande para minha mãe. O segundo disse: eu enviei uma Mercedes 0 quilômetro com um motorista para minha mãe. E o terceiro falou: eu ganhei de vocês. Vocês lembram que a mamãe gostava de ler a Bíblia? Só que ela teve catarata. E como ela não podia mais enxergar, eu mandei um papagaio que conhece a Bíblia. Os presbíteros da minha igreja demoraram 12 anos ensinando esse papagaio. Ele é um papagaio especial. É só mamãe falar o livro, o papagaio já recita o capítulo. O livro e o capítulo, o papagaio já recita. Mas pouco tempo depois desse encontro, a mãe enviou suas cartas de agradecimento. Para o primeiro, ela escreveu: Newton, a casa que você construiu para mim é muito grande. É tão grande que eu vivo apenas em um quarto, mas eu tenho que limpar a casa inteira. Para o segundo, ela escreveu: Jeremias, eu sou muito velha para viajar, eu fico a maior parte do tempo em casa, então eu quase não uso o carro e o motorista é mal educado. E para o terceiro, ela escreveu para o terceiro filho: querido Isaías, você realmente tem bom senso. Você realmente sabe o que a mamãe gosta. A galinha que você mandou é muito deliciosa. Olha, irmãos,
as coisas não são o que às vezes elas parecem ser, porque as aparências enganam. O que às vezes a pessoa traduz como uma bênção de Deus é veneno. É algo que vai envenenar a sua alimentação espiritual. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versículo 8, disse: acautelai-vos, talvez haja alguém que vos leve embora como presa sua, por intermédio de filosofia e de vão engano, segundo a tradição de homens, segundo as coisas elementares do mundo, e não segundo Cristo. O tempo que nós vivemos, irmãos, mais do que nunca, é um tempo que nós precisamos do alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, é para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós precisamos ter a certeza, a convicção de que as nossas vidas, os nossos métodos, os nossos modos de agir, enfim, estão alinhados com a palavra de Deus e com a direção do Espírito Santo. Agora, em nosso texto, eles sabiam que morreriam ao ingerir aquele alimento, porque havia morte na panela. Eu fiquei pensando, irmãos, nós não queremos aqui nesta igreja um avivamento com vagens selvagens. Avivamentos que não são verdadeiros. Eu já vi pessoas falando, escuta eu falar em línguas e repita o que eu estou falando. Esse é um fruto típico de vagens selvagens, porque é um Pentecostes pseudo, é um Pentecostes falso, mas eu já vi. Agora, o Espírito Santo não precisa de ninguém, desculpe eu dar risada, é que uma pessoa uma vez me falou sobre interpretação de línguas e falou que é só você aprender um alfabeto para interpretar línguas, que daí qualquer língua que você ouvir, você interpreta. Queridos irmãos, nós precisamos ter discernimento para separar uma coisa da outra. O avivamento que nós queremos é aquele avivamento de João capítulo 15, versículo 1, que é o avivamento da videira verdadeira. Agora, no mundo, irmãos, há uma série de frutos selvagens, frutos venenosos, que podem parecer a resposta para o problema, mas só Jesus é que pode resolver o problema da tristeza e da morte. O que o Espírito Santo está nos falando nesta noite é que existem muitas opções. Paulo diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem significado. Aparentemente saudáveis, atrativas, mas são coisas que produzem a morte na nossa panela. Depois de um tempo, virá a amargura, se o veneno não for detectado em tempo hábil. Em terceiro lugar, irmãos, boas intenções
podem levar a erros graves. A pessoa que colheu, o rapaz que foi ao campo e colheu aquelas vagens selvagens e as colocou na panela, sem dúvida alguma, ele queria cooperar, ele queria ser bom para com os outros. Ele não sabia que havia efeitos venenosos. De onde nós podemos extrair daqui uma grande lição. Só porque alguém é sincero, não significa que ele está certo. Uma pessoa pode estar sinceramente procurando realizar algo, sinceramente procurando ajudar outro, mas ela pode fazer isto misturando religiões, ideologias, cultos estranhos e práticas que contrariam a palavra de Deus. Hoje eu tinha até pensado falar sobre a imposição de mãos, porque nós não podemos deixar qualquer pessoa pôr a mão na nossa cabeça. Não estou falando da cabeleireira, nem do barbeiro, nem do dentista. Estou falando de alguém pôr a mão na nossa cabeça com autoridade espiritual. Você tem que ficar atento. Nós, os pastores, precisamos ficar atentos sobre quem nós impomos as nossas mãos. E também precisamos, em geral, todos os crentes, ficar atentos sobre quem impõe as mãos sobre nós. Então não é porque tem um pregador pregando e olha, quem quiser vem aqui que eu vou pôr a mão. Fica esperto. Se não houver uma comunicação do Espírito Santo com o seu espírito, fica longe dele. Não deixa ele pôr a mão na sua cabeça, não. A autoridade espiritual é uma coisa muito séria. Então, irmãos, pode ser que a pessoa está sendo sincera, mas ela está misturando as estações. E aqui não foram muitas, foram algumas vagens selvagens que estragou toda uma panela grande, que seria uma alimentação saudável, nutritiva para todos eles. E Jesus depois explicou isso daí, dizendo que um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de veneno contamina toda a alimentação. As vagens era a única coisa venenosa que fora colocada na panela. Porém, toda a panela se tornou venenosa. Todas as coisas, digamos, saudáveis que antes tinham ido para aquela panela se tornaram envenenadas. Então este homem foi sincero no que ele fez, mas ele agiu de maneira equivocada. Poderíamos falar, sinceramente, a serviço de Satanás, a ponto de quase matar todos os seus irmãos. É certo que a Bíblia diz que eles não sabiam o que estava sendo colocado na panela. E, irmãos, eu admiro esse rapaz porque ele se esforçou, ele foi sincero no que ele estava fazendo, mas mesmo com toda a sinceridade, mesmo com todo o esforço, não pode ser removido o fato de que ele envenenou a panela inteira. Quando o evangelho de Jesus Cristo é adulterado, é poluído, seja pelo muito ou seja pelo pouco, isso faz toda
alimentação venenosa. É por isso que nós colocamos como título nesta mensagem: o que você está cozinhando em sua panela. O que você está cozinhando em sua panela? Porque você tem que tomar conta, você tem que ficar de olho na sua panela. No texto, a descoberta foi oportuna. A descoberta foi em tempo oportuno, antes que fosse tarde demais. E foi o que ajudou a salvar aquelas vidas. Eles não poderiam comer mais, ou sabiam que se eles comessem, iriam morrer. Olha, meus queridos irmãos, no mundo de hoje, muitas pessoas sabem que o que estão fazendo é errado e que vai levá-los à destruição. Porém, continuam a acreditar que podem misturar as coisas do mundo, as ideias do mundo, o método do mundo com as coisas de Deus e ainda continuar a viver a vida em abundância. Nós vamos para o último ponto, que é: o caldo de ervas foi curado. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 41. Porém, Eliseu disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. A farinha não tinha elementos de cura em si mesma. Ainda que a farinha fosse um alimento saudável, ela não poderia remover o veneno que havia na panela por si mesma. Porém, a farinha foi colocada na panela pelas mãos de um homem de Deus. E onde um homem de Deus ou uma mulher de Deus coloca as suas mãos, cessam os efeitos do veneno, cessam os efeitos da morte. A morte é substituída pela vida e vida em abundância. Eu quero dizer, se você tem vivido momentos de fome de Deus, ou se você está decepcionado com Deus, ou se você está se sentindo como alguém de quem Deus está distante, e você diz: Deus não fala comigo, Deus está calado, por que que Deus gosta mais de outras pessoas? Será que Deus ainda realiza milagres? O que a palavra de Deus está nos dizendo hoje é que houve contaminação na sua panela. E você não pode continuar comendo dessa panela, do jeito que está, da forma que está, até que haja purificação. Agora, se você recebeu um ovo de serpente, ou nem precisa ser um ovo de serpente, pode ser uma pílula, uma pílula com veneno de serpente. Esse veneno danifica a sua alma, a sua vida. Mas nesta noite, nós estamos aqui, e a farinha está aqui. Aleluia! Está sendo distribuída. Coloque essa farinha na sua panela, porque a morte será repreendida e virão tempos de refrigério para você, para a sua casa, para o seu bem-estar, para o seu presente e para o seu futuro. E graças a Deus que nós estamos em tempo oportuno, e os efeitos de qualquer veneno estão sendo desfeitos pelo poder da palavra de Deus. A sua comida está curada.
O que o Espírito Santo está dizendo é que daqui em diante a sua comida está curada. E a sua comida curada vai trazer saúde para a sua família. A sua comida curada vai trazer saúde para a sua igreja. Comeram a comida com veneno, mas depois comeram a comida com a farinha. E quando essa comida com farinha se misturou lá dentro com a comida com veneno, os efeitos do veneno foram neutralizados. É o antídoto, irmãos. O que está na sua panela? O que você está cozinhando na sua panela? Muito cuidado quando você sair para buscar alguma comida fora. Principalmente vocês que são músicos e cantores e que são convidados para ir em muitos lugares e a panela grande está no fogo e a panela está fervendo. Daqui a pouco vai ser distribuído. Cuidado com o alimento que é servido. Qual é o veneno que foi colocado na sua panela? Porque Deus quer destruir esse veneno. Eu quero, meus amados irmãos, deixar esta palavra nesta noite. Deus tem uma refeição completa para você. Deus tem comida saudável. Só se assente em mesa onde há farinha, onde há o pão que desceu do céu. Não se assente em mesas onde o alimento é um alimento falsificado. Ó Senhor, nós cremos que a nossa panela está cheia de comida saudável. E parece-nos agora, ouvindo a voz de Jesus dizendo: tirai a comida e dai-lhes de comer. Dai-lhe vós mesmos de comer. E nós estamos aqui, Senhor, disponíveis para fazer a tua obra, para saciar, Senhor, a fome de todos aqueles que têm fome e têm sede de justiça. Sabemos, Senhor, nesses últimos dias, que as pessoas irão vagabundas de um lado para outro, procurando a palavra. Ó Senhor, nós te pedimos, coloca essas pessoas em nosso caminho, porque nós vamos dar de comer para essas pessoas o pão que permanece, o pão que salva, o pão que alimenta, o pão que cria conexão com a tua glória. Usa, Senhor, cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Usa, Senhor, de forma poderosa no ministério. Oh, aleluia. Prepara cada um de nós para o ministério, Senhor. Se é para isso que o Senhor dá pastores, profetas, apóstolos, doutores à igreja, ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis nesse treinamento, nesta preparação, para que cada um de nós sejamos aptos para o ministério e possamos, Senhor, servir o pão do céu com intrepidez, com sabedoria, em nome de Jesus Cristo, amém. Por favor, levante a sua mão e dê glória a Deus. Mantenha a sua mão levantada e dê glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Cadê a nossa música? Fiquemos de pé, irmãos. Nós temos 3 pessoas que aceitaram a Cristo pela internet. A Sara, de 26 anos, de São Paulo. O Marcelo, de 52 anos, de Matinhos, Paraná. E o Ivan, de 55 anos, de São Paulo. Alguém entre nós que está afastado da casa de Deus e quer nesta noite renovar o seu pacto com Cristo. Ou você tem comido algo que não te sustenta, mas hoje você veio a Belém. Aqui é Belém, aqui é casa de pão. Oh, glória a Deus! E o Senhor tem dado a estes homens e a essas mulheres uma capacidade sobrenatural para produzir pão, e produzir pão em abundância. Aleluia. Abençoa estas vidas preciosas que foram sensíveis, Senhor, ao teu chamado neste dia, e espontaneamente, Senhor, preencher o nosso formulário, entregando as suas vidas a Cristo. Como igreja, nós proclamamos o perdão dos pecados, a reconciliação, batizados no corpo de Cristo, para um novo momento em suas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Jesus me tocou. Senhor Jesus